Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV, nesse horário da manhã da tarde, como você sabe, que nos acompanha. O horário é uma tradição, né? Já na discussão política, no debate sempre aprofundado, os assuntos do nosso dia a dia aqui, não é? Saúde, educação, meio ambiente, transporte público, a segurança pública, enfim, os assuntos que convivemos aqui na cidade, na região, e claro, o espaço sempre aberto para o debate dos temas, os assuntos de interesse nacional. Então, muitos, não é, vão aí se repetindo, vão aí pipocando. O governo Bolsonaro levando 3 derrotas ontem em Brasília. Caiu o mic aqui, ó. Ah, tá, mas dá para escutar, né? Caiu o meu mic aqui. Mas dá para escutar para a gente fazer essa abertura da mesma. Tem som aí? Está ouvindo bem? Está ouvindo bem agora, né? Tá certo. Então, de segunda a sexta, sempre ao vivo, Ponto de Vista, e a gente debatendo os temas da cidade, da região e do país, e esse caso das gravações aí do Intercept Brasil, as trocas de mensagens, enfim, as conversas do Sérgio Moro com os procuradores, a última envolvendo o ministro do STF, Luiz Fux, todos assuntos importantes, e um caso duvidoso, né, estranho, que aconteceu em Guarujá, onde um cidadão que estava servindo o Exército acabou sendo dispensado porque se descobriu soro positivo, né? Ou seja, ele é portador do vírus HIV. Mas, com todos os medicamentos, todos os coquetéis, você que acompanha o Ponto de Vista aqui, a gente cansa de receber os médicos Marcos Caseiro, Ricardo Aiden, especialistas no assunto, que cansam, não se cansam de repetir que hoje o soro positivo pode atuar em qualquer área, pode ter atividade física normal, sem problema algum, enfim, é uma coisa que realmente me surpreendeu. Eu vou tentar colocar, à medida do possível, essa discussão aqui na mesa também. Lembrando que a nossa reprise de segunda a sexta, você acompanha às 8 da noite também aqui na Santa Cecília TV, e o Ponto de Vista, que com prazer recebe mais uma vez o doutor Elias Jacó, hoje advogado, não é, na área criminal, mas que durante muitos anos atuou como um promotor de justiça dos mais respeitados aqui na cidade, em todo o estado. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Elias? Tudo bem, eu fico muito satisfeito em estar aqui com vocês mais uma vez. Uma mesa sempre brilhante, com grandes amigos e companheiros de profissão, de área e de processo, de batalhas, não é, Joaquim? E eu com o Oriel, que é sempre muito respeitado, eu gosto demais das opiniões dele, acho uma pessoa ponderada. E estamos à disposição, sobretudo nessa quadra, como diria o Marco Aurélio, né, da vida pública nacional, que se envolve tanta discussão na nossa área jurídica sabe, entremeada com política. Eu acho que ele tem até a obrigação de esclarecer, na medida do possível, os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras, né? Então, bom dia, boa tarde e boa noite. Boa noite também para quem está na nossa reprise. Lá na ponta, o nosso Joaquim Fernandes, também advogado da área criminal, e vai tentar também, claro, esclarecer, não é? Tirar aqui as dúvidas, como Elias Jacó, em relação a esses turbulentos temas que nós estamos abordando quase que diariamente aqui no Ponto de Vista. Eu sei que não está tudo lá muito bem para você hoje, Joaquim, mas está com saúde aí, né? Bem disposto, está tudo bem. Prazer recebê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, telespectador da TV Santa Cecília. Uma honra estar aqui mais uma vez no programa Ponto de Vista, ao lado do meu querido professor, doutor Elias Jacó, que eu aprendo diariamente e nos processos que estamos, nos quais nós estamos aí trabalhando, uma troca de aprendizado com ele que é impressionante. O Muriel, que sempre participa dos programas com comentários ponderados e nas vezes em que participei com ele também, é excelente o seu posicionamento político, principalmente. Marquinho, hoje estamos de luto, né? Porque... Nem tanto. Estamos de luto, por isso essa saudação inicial do Boturão à minha pessoa. O Corinthians perdeu ontem, mas perdeu de pé. Perdeu de pé, jogamos muito, mas quis o destino... Jogamos muito mal, né, diga-se. Quis o destino que nós não fizéssemos gols. É verdade. Muito bem. Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente aqui, o Mister Cidadania, não é? Sempre atento às coisas da cidade e sempre com uma positividade, não é? Um pensamento positivo que é muito importante, acreditando que podemos melhorar. Isso é muito bom. Prazer revê-lo, Uriel. Tudo certo aí? Tudo certo, prazer muito grande participar, ainda mais com o meu professor. Você foi aluno do Elias Jacó? Fui aluno. 99,9%
dos advogados que verdade. vêm aqui foram alunos do Jacó. A exceção aqui é o Joaquim. Por que você não foi aluno do Elia Jacó, Joaquim? Por uma razão Pô, muito simples, porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei havia uma associação até 1990 desta casa com a Uniceb e fizeram a Santa Cecília com a Selban. fizeram a Uniceb. E nessa época o doutor Elias só ministrava aulas na Unisantos. Ah, é verdade. Posteriormente, talvez acho que no ano de 90, alguma coisa assim, 91. é que ele foi uma das maiores contratações. Foi assim como contratar o Messi. foi festejada a contratação. Foi, Na imagina. verdade. Não estou exagerando. Primeira Elias, parte. não. Tá lógico. Não, pô. Foi festejada a contratação porque ninguém esperava que o professor Elias Jacó sairia da Unisantos e iria para uma faculdade que ainda não tinha nem formado a primeira turma. Por essa razão que eu não fui Não, mas eu aluno. Tá explicado. Mas eu não saí da Unisantos, não. Não, Eu continuou na acumulei, Unisantos, acumulou. atendi o convite do Eu Merran, manifesto essa minha satisfação e contesto meu colega Joaquim Fernandes quando ele elogia o Corinthians, mas, bem, como eu sou palmeirense, estou ainda na linha de frente. eu não vou- Crefisa. É, Crefisa está bem, né, Ariel? Tá bem. Exatamente. É, o Crefisa tá fora. É investimento muito sério. Eu fico muito satisfeito de participar do programa num momento que nós estamos vivendo, que exige de todos nós debate, conversa, discussão e, sobretudo, encaminhamentos coletivos. Não podemos pensar em encaminhamento individual, reclamação individual. Enfim, nós precisamos ter uma comunidade, uma sociedade que participe. Nós estamos vendo esses acontecimentos aí e, como advogado também, eu fico um tanto quanto preocupado com o conceito do judiciário brasileiro diante desses últimos fatos e que a tecnologia foi usada para diminuir o conceito. Isso é muito ruim. O ministro da Justiça, que foi juiz, enfim, uma situação preocupante, mas, por certo, com a comunidade participando, nós vamos superar esses problemas. E o Marco e o Boturão, como sempre, um programa muito atuante, muito participativo. Perfeito. Marco Santana está lá na ponta, acompanhando as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista, a sua participação sempre importante conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Com relação ao jogo de ontem, vamos falar sobre o vazamento do Sérgio Moro, do Antônio Dallagnol, que acho que vai ser mais produtivo. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que quiser acompanhar a reprise às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, lembrando sempre, o programa acaba ao vivo às 2h30 da tarde, não é? Mais do que nunca, vale a pena reforçar que até o horário que você acompanha a reprise às 20 horas aqui na Santa Cecília TV, nem Cristo sabe o que pode, imagina o que pode acontecer na combalida República Brasileira. Antes da gente entrar efetivamente nessa discussão, enfim, que o Elia Jacó vai tentar elucidar aqui para nós, com as participações do nosso Uriel e do Joaquim, né? Como a gente tem aí um tempo menos longo aí, mais exíguo para fechar o primeiro bloco, eu queria tentar entender o seguinte: alguém entendeu essa situação desse rapaz que ele era do Ceará, morava no interior do Ceará e veio aqui para a Baixada, enfim, né? E aí ele diz que sempre teve vontade, mas está na reportagem do Jornal Tribuna, não é? De servir o Exército, enfim. E aí, profissionalmente, ele fez um curso, né, de auxiliar de enfermagem. Atuava na área, enfim, mas sentiu técnico de enfermagem, não é auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, né? E achou que precisava ter lá o certificado de reservista, que era importante para ele e tal, né? Mas sempre teve vontade de servir, foi lá e se alistou. Quando ele se alistou, não havia ainda esse diagnóstico do HIV, né? Depois, em agosto do ano passado, fazendo novos exames, surgiu o problema. E logo em seguida ele foi convocado, junto com outros soldados, né, para a chamada doação de sangue, que o Exército costuma fazer e tal. Ele comunicou acho que ao sargento, a autoridade acima, né, mais próxima a ele,
que não poderia porque o resultado do exame foi que ele estava em tratamento já, enfim, né? Daí para frente ele foi dispensado do Exército. Ué? Ele servia na 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea em Guarujá. Como eu já disse, Elia Jacó, a gente cansa de receber aqui, né, figuras importantes, destacadas, como Ricardo Aiden, Marcos Caseiro, especialistas nesse assunto, né, do HIV, de AIDS, enfim, e eles também não se cansam de repetir que hoje a vida é normal para quem é soropositivo, né, com esses medicamentos que existem aí à disposição. Então, sinceramente, é algo a se estranhar, não é não? Eu acredito, sinceramente, que o Judiciário deve reverter logo essa decisão do Exército Brasileiro, até porque o rapaz está representado por uma advogada que tem um trabalho excelente nessa área, a doutora Patrícia Gorge, aliás, nossa colega companheira antiga de mesada, e que realmente vai conseguir evidenciar que isso é um preconceito e que no Brasil, pelo menos formalmente falando, nós não podemos fazer esse tipo de discriminação. Até porque é possível que, em relação a algumas atividades militares, ele possa ter alguma dificuldade, mas certamente não a todas, não é? Então ele tem perfeitamente condições de se integrar ao Exército. E a informação que eu tenho também, aliás, se não me engano, dado pela própria doutora Patrícia, é que ele tem carga viral zero. Carga viral zero. Se ele tem carga viral zero, então muito menos na razão. Mas isso reflete, né, um preconceito, um preconceito que é arraigado na sociedade. A gente tem trabalhado muito para fazê-lo desaparecer, mas o Judiciário tem atendido bem a essa situação. Eu acredito que vai levar à reversão aí se é que o próprio Exército, né, através dos seus maiores, eles determinarem. Né? Tivemos um ministro do Exército fantástico até pouco tempo, e que tinha deficiências seríssimas, né? Uma doença neurológica crônica, e todo mundo viu a participação dele na vida política, a importância da contribuição dele para a democracia brasileira, a serenidade dele. Eu acho que isso é mais uma evidência de que as coisas são feitas para serem, de alguma forma, adaptadas às pessoas, e não as pessoas às coisas, não é? Portanto, eu acredito que isso vai ser revertido. Essa é a minha impressão. Diga, Joaquim, concorda com a questão do Concordo, preconceito, e discriminação e tal? Acrescento que, especificamente no caso do general Vilas Boas, né, Vilas Boas, isso. ele foi há cerca de 1 mês e meio, 2 meses talvez, tratado de maneira desrespeitosa pelo pseudo-filósofo Olavo de Carvalho. Verdade. Né? Chamando dos piores nomes possíveis, ofendendo o sujeito que você pode ter críticas ao posicionamento dele político, institucional, mas um sujeito de inegável respeitabilidade. Não é? Eu também não consigo compreender como é que um ato de desligamento de um soldado possa ocorrer de maneira tão abrupta sem uma devida fundamentação. Por mais absurda que ela possa ser, o sujeito não vai escrever lá. Pelo menos a gente imagina que às vezes a autoridade, para fugir da discriminação, ela escreve outra coisa. Ele é incapaz porque ele não consegue correr 100 metros em tantos minutos. Então, às vezes, a administração, puro achismo, pura presunção, às vezes ela não declina de verdade qual o motivo do desligamento desse militar. Mas eu acompanho o Elias nesse sentido, e que se ato discriminatório certamente a Justiça Federal vai reconhecer e tem um pensamento muito liberal a Justiça Federal. A Justiça Federal ela é muito mais progressista do que a Justiça Comum. Os juízes federais, criminais, cíveis, têm um pensamento muito mais progressista do que os juízes estaduais. Principalmente da magistratura do Estado de São Paulo. O que é lamentável é que uma atitude desse tipo repercute negativamente para as Forças Armadas, porque mostra pontos, né? Parece que cada setor quer tomar uma atitude. E nesse caso aí tem 2 situações. A primeira delas é que o rapaz que foi aí, ele fica marcado na opinião pública, os próprios colegas. Por que essa divulgação? Em segundo lugar,
Se ele tem problema de saúde, se ele estivesse na iniciativa privada, problema sério, ele estaria colocado no INSS para fazer o tratamento. Não é o caso. Se ele não pode fazer esforços, como o general falou, o chefe dele falou, mas ele pode fazer uma atividade burocrática, por que não? Pode fazer qualquer atividade física. Burocrática, inclusive, porque o Exército tem também atividade burocrática. Também, exatamente. É uma pena que isso aconteça, porque nós precisamos ter uma espécie de responsabilidade nas atitudes que a gente toma. E essa atitude aí não foi nada responsável. Só em cima do que o Joaquim falou, ele teve a sua situação exposta, segundo consta na matéria do jornal, né, em um comunicado interno da unidade, repito, da Primeira Brigada de Artilharia Antiaérea em Guarujá. Porque toda decisão militar, ela é publicada num documento chamado boletim. Então, diariamente, promoções, punições, qualquer decisão administrativa no âmbito militar, seja nas Forças Armadas, seja na Polícia Militar, é por boletim. Não, tudo bem, mas eu digo, você citou há pouco que não acreditava, não é possível que tenham colocado isso. Não, o que eu digo muitas vezes é o seguinte, às vezes a fundamentação expressa, o cara põe lá a linha B, letra C, parágrafo 8º, e não declina especificamente, trata-se trata-se de militar engajado no serviço militar, portador do vírus HIV, incompatível, aí é explícito. O que eu entendi, né, que eu li na reportagem, é que isso acabou Parece que sendo explicitado. Não sei se explicitaram a AIDS, o HIV, mas certamente falaram da saúde, em incompatibilidade com as atividades militares. O que realmente, como eu repito, vai ser genérico, quando a gente recebe esses médicos, figuras consagradas aqui, eles não cansam de repetir que não há problema algum em realizar qualquer tipo de atividade, inclusive atividade física, qualquer atividade esportiva, enfim, ou no caso até servir o Exército para quem é RH positivo. Alguma coisa a completar aí, ô Marcos Santana? Não, só reforçar mesmo aí que o argumento do que o Exército usa para dispensar o militar, ele não para em pé, ele não se sustenta, né? Que diz ali que ele é incapaz para o serviço. E diz aqui também de que a situação dele pré-existia antes da incorporação, então que reforçaria isso daí. Na verdade, sobre qualquer ângulo que a gente analise essa questão, esse argumento não para em pé, né? Porque ele é HIV positivo, mas ele é apto para várias habilidades ali, inclusive as pertinentes à atividade militar. Pois é. Aí colocada aí a nossa indignação, né? Só para e o nosso estranhamento, né? Só para completar, e até dando um testemunho pessoal, essa preocupação é procedente, quer dizer, o problema da imagem. Eu tenho, a minha mãe, que aliás está nos ouvindo, como é o nome dela? Mãe, Wanda. Dona Wanda, um beijo para a senhora, hein? Está lá, ligadíssima. E ela tem quase 95 anos, graças a Deus, está muito bem. E ela é pensionista do militar. E todos os anos eles têm que ir lá no Exército fazer a chamada prova de vida. E ela vai, acompanhada, claro, há muitos anos que ela faz isso. E ela é muito bem atendida pelo Exército. Quer dizer, aqueles militares que fazem o atendimento burocrático, o encaminhamento e tal, eles são absolutamente cordiais, de uma atenção que ela faz questão de chamar de dizer isso. Portanto, é perfeitamente compatível com a atividade militar e com a imagem do Exército que se passe essa visão. Que as pessoas antigamente tinham medo de entrar num quartel. Hoje não, mudou bastante, é absolutamente exemplar. O grande exemplo é que nos Estados Unidos, no basquete americano, quando, na explosão do vírus HIV, o Magic Johnson teve que parar de jogar porque os seus colegas, à época, o tratavam com discriminação, né? Mas na época eu acho que a gente não tinha esses medicamentos. Não, sem dúvida. Então, a evolução levou... que temos hoje. Sim. Né? Não sei se ele teria também está vivo até hoje. Está vivo. Tá. E a própria Forte. Para complementar aqui, a própria matéria do jornal A Tribuna mostra aqui que
casos extremamente excepcionais que ser portador do HIV impede a atividade profissional. Eles indicam aqui ser cirurgião de cirurgias ortopédicas profundas e pilotos de avião. Fora isso aí, qualquer outro tipo de caso é perfeitamente compatível ter HIV e atividade profissional. Vamos aguardar que esse quadro então se reverta e o cidadão seja reincorporado lá à 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea em Guarujá. Vamos para o intervalo, já voltamos para falar de outros assuntos, né, também dramáticos, né, na área nacional. Em instantes. Muito bem, sequência do ponto de vista com Elias Jacó aqui conosco, com o Joaquim Fernandes, Uriel e o Marcos Santana lá na ponta, acompanhando sempre os acontecimentos, né, se é que é possível, né, na velocidade em que eles se dão, né, especialmente nos dias de hoje, que os hackers estão mais ativos do que nunca, embora, né, vou passar aqui para a mesa, talvez não tenham acompanhado o programa de ontem, é muito comum acontecer também, lógico, né? Estavam aqui o Rafael Vita, advogado, especialista exatamente nessa questão de internet, redes sociais, enfim, o Aldo Neto, que também é um outro especialista na área de jornalismo, na área de comunicação em redes sociais, né? Os dois seguem o mesmo caminho, a mesma linha, né? Completamente diferente do que vem sido colocado aí, vem sido dado pelas principais redes, não é isso, Marcos Santana? A linha dos hackers e tal, né? Na cabeça deles, na opinião deles, ninguém hackeou nada. Né? Vazamento. Foi vazamento mesmo, né? E as trocas de informações foram vazadas porque quiseram vazar por algum motivo, enfim, né? Porque tecnicamente, segundo o Rafael e o Aldo, né, explicaram ontem aqui, não há nenhuma hipótese de hackers. Ontem no Jornal Nacional, depois a Globo News, enfim, mostrava lá uma situação completamente diferente, numa outra linha, explicando como é que foi feito essa situação de entrar no celular, nas mensagens, enfim. Tanto que o Vita, aqui onde está sentado o Uriel hoje, disse que se houvesse aquilo que foi dito, né, só se poderia capturar ou captar, enfim, as mensagens dali para frente. Foi isso que eu entendi, não é, Marcos Santana? Era isso, né? Sim, exatamente. Para trás, jamais. Jamais se retornaria a 17, a 16, a 18 ou a 15. Enfim, eu entendo muito pouco, para não dizer nada, desse tipo de novidade, né? Então, desculpe, só para pegar essa informação tua, é que, na verdade, tem razão o Vita pelo seguinte, porque a interceptação que as pessoas imaginam, parece que o cara fala, vai interceptar? Eu pego a conversa que eu falei com alguém ontem? Não, é sempre daquele momento para frente. O que muitas vezes pode acontecer é a interceptação telemática ou de aplicativos de mensagens, onde algumas mensagens apagadas podem ser recuperadas. É outra coisa. Então, hoje existe um aparelho chamado Celebrate, que ele pega o seu telefone, à exceção do iPhone, ele clica, a Polícia Federal e a Polícia Civil já tem esse aparelho, ele clica e ele consegue entrar no seu aplicativo e até as mensagens apagadas, ele vai aparecer. Muito bem. Bom, em cima disso, como eu repeti aqui, ontem eu vi uma parte do Jornal Nacional, depois revi, né, na Globo News, à noite, né, me refazendo do nervoso que eu passei, né, no clássico ontem, mas, e estava lá, né, o repeteco do passado pelo Jornal Nacional, falando dos hackers. O que eu quero perguntar aqui, nós já tivemos uma opinião aqui muito contundente do Armando de Matos, né, na última segunda-feira, dizendo que isso acontece realmente, essas conversas entre o Ministério Público, o juiz e tal, mas que um juiz conduzir uma operação é completamente absurdo, que isso pode levar à anulação das sentenças, dos processos e essa coisa toda. Foi o que disse aqui, se não me engano, é isso, Santana? Sim, exatamente. Disse exatamente isso aqui onde está sentado o Elias Jacó. Então pergunto ao Elias, que durante muito tempo foi promotor, né, e que foi muito respeitado, sempre foi muito respeitado, nunca teve a sua carreira contestada, pelo contrário, hoje é advogado, enfim, é comum mesmo isso. Os promotores conversam com juízes sobre o processo, sobre provas. É tão comum quanto... Escuta a opinião do juiz sobre o que tem que fazer ou não. E tal. É isso? É tão comum quanto em qualquer outra profissão você ouvir o colega, trocar ideias, sobretudo, por exemplo, na medicina, em que pode haver opinião divergente a respeito de uma cirurgia de alta complexidade, sem necessidade de consulta formal,
nada disso. Isso é absolutamente comum. Conversar a respeito de atitude, de ações, isso não tem nenhum problema. Claro, aí eu acho o seguinte, se você me permite, tentando fazer uma análise rigorosamente isenta dessa coisa, Claro. eu vejo assim muito jurista de internet, de partido político, está falando um monte de bobagem a respeito desse assunto, né? A começar da própria turma que vazou, hackeou, sei lá, publicou legitimamente, não é? As informações, porque eles não se limitam a publicar aquilo que eles têm como material. Na publicação, eles interpretam. Uma interpretação, obviamente, de acordo com a linha que eles seguem. E isso turva, né, o entendimento jurídico da coisa, que é o que interessa realmente. Então, eu vou procurar, sim, ser muito breve, mas bem mais profundo, se você me permite, Pois não, Edgar. claro. Eu acho que são 3 coisas a serem destacadas aí. Bom, em primeiro lugar, há os problemas jurídicos e há os problemas políticos. A gente tem que separar bem os dois. Em nenhum momento esses problemas se encontrarão, não é? Sob o ponto de vista jurídico, há 3 destaques que a gente quer fazer. Em primeiro lugar, ter sido a prova conduzida ou não pelo juiz ou coisa parecida, não torna o julgamento injusto na matéria de prova, necessariamente. Isso significa dizer o seguinte, em curto e raso, o fato de alguém ter extrapolado, ter sido arbitrário na coleta de um indício no inquérito policial, não faz do Lula um inocente. Perfeito. Essa é a primeira colocação que eu quero fazer. Porque as provas que são produzidas no juízo, no contraditório e não no inquérito policial, que só produz indícios destinados a formar a convicção do Ministério Público, a prova é feita em juízo, foi examinada não só pelo juiz que se diz suspeito, como por outros 7, 8, 9 desembargadores e juízes do STJ que chegaram à mesma conclusão, examinando o mesmo conteúdo probatório. Quer dizer, não há alteração, pelo menos do seu ponto de vista do fato, né, daquilo que foi julgado. Pois bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não é certo, é que, de fato, a prova seja essa divulgação, essa invasão, se quiserem, esse hackeamento, seja lá o que for, tá certo? Esse material foi produzido ilicitamente, porque ele não está de acordo com dispositivos legais e constitucionais. Se houve uma interceptação telefônica, como se preconiza também, alguns já falaram isso, que na verdade o que foi hackeado não foi o Instagram, porque o Instagram é invulnerável a esse tipo de... Houve pelo menos na operadora alguma coisa que pode ter gerado isso que o Joaquim muito bem esclareceu e que nós vemos diariamente no fórum. Diariamente nós vemos que, seja por interceptação telemática, seja por chegar ao conteúdo de conversas que ficam num backup próprio do sistema, onde vai alguém buscar isso é ilícito, tá certo? Isso é ilícito. Então, a prova é ilícita. E o Código de Processo Penal é muito claro ao dizer que essa modalidade de prova esse meio de prova é inadmissível, essa é a expressão da lei, e deve ser destruída. Não é que não pode ser divulgada, ela deve ser destruída. Ela só não pode formar a convicção do juiz, como ela deve ser destruída. Mesmo contendo lá um conteúdo importante? Contendo qualquer coisa. Se foi ilícito, veja, não se pode condenar, não é possível condenar alguém
mesmo que seja culpado, se para tanto é necessário violar regras que asseguram a liberdade de todos nós. Este é o princípio. Então, há ilicitude. Agora, a ilicitude pode ser usada, por exemplo, na defesa de alguém? Da acusação, não pode. Não pode acusar ninguém. Mas há realmente a possibilidade excepcional, professor, de que essa prova... Deixa eu terminar só Marcos. um pequeno parênteses que o senhor está falando. Deixa eu terminar, só por favor. Um minutinho, um pequeno Deixa eu terminar, parênteses. senão eu perco o fio da coisa. Depois a gente vai ter a maior oportunidade de conversar. Eu acho que eu vou até antecipar a pergunta que você vai fazer. Então, veja, para a defesa é admissível a prova, ainda que ilícita. Então, se realmente, como dizem os doutrinadores, dando até o exemplo, né, uma pessoa condenada por assassinato, né, e uma interceptação do telefone, isso é um exemplo clássico, Marco Aurélio Melo deu esse exemplo. É exemplo de aula, tá certo? Exato, o Gilmar Mendes, que é um mestre. O Marco Aurélio nisso, também citou né? isso. O Marco Aurélio eu não digo tanto, mas o Gilmar Mendes é o mestre nessa matéria. Ele sabe tudo sobre isso. E é preciso que se diga claramente isso também. Eu acho que não tem nenhuma razão para você poupar, como a gente não tem poupado aqui, o sujeito só porque ele é ministro do Supremo. Claro. Tá? Então é possível. Tá? Essa é a segunda questão. Portanto, há essa ilicitude. A terceira questão é a seguinte: neste caso concreto, né? Ressalvadas todas essas observações feitas preliminarmente, ouve-se bem o juiz ao opinar a respeito da maneira pela qual o Ministério Público conduziu o processo? Não. A resposta é francamente negativa. Não, ele não pode, ele não deve, não é? Se imiscuir na investigação do Ministério Público. O inquérito policial é destinado ao Ministério Público. As operações se dão numa fase inquisitorial. O que o juiz deve fazer é comandar, direcionar, autorizar a realização de provas que, de algum modo, possam interferir na garantia das pessoas. E aí ele é o dono da prova. Ele diz, pode ou não pode, invade ou não invade, intercepta ou não intercepta. Agora, indicar testemunha, dizer, olha, sabe, por que vocês não fazem isso? Isso é assessorar, isso é dar uma... Conduzir. Não é conduzir, ele não está conduzindo, não é possível que ele conduza, não é possível. Equilibrando a relação. Do ponto de vista da lei, não dá para ele conduzir, ele nunca será o diretor do inquérito, nunca, mesmo que ele tenha interferido. O que ele está fazendo é uma assessoria a uma parte, que tem parte ainda, ao titular da ação penal. E há lá no Código de Processo Penal uma regra que diz que o juiz não pode exercer a jurisdição quando ele dá sugestões ou conselhos ou assessora a outra parte. Isso é motivo de suspeição. Muito bem. Portanto, ele agiu mal. Agora, que tipo de consequências jurídicas você pode tirar daí? Olha, há uma verdadeira selva de possibilidades. E é possível você dizer claramente o seguinte, olha, está tudo nulo, como fez o doutor Armando, está tudo nulo. É possível. Sustenta-se. A suspeição já foi arguída, porque a suspeição ela existe, mas ela precisa ser arguída no momento oportuno. Suspeição não dá mais, porque nem juiz é mais. Né? A suspeição não, nós temos impedimentos e suspeições. O impedimento é objetivo. Tá? O sujeito é parente de um réu, de uma vítima, atuou no processo oficialmente como delegado, depois se tornou promotor ou juiz. Isso é impedimento. Isso não depende da vontade do juiz. É objetivo. Exatamente. A suspeição é amizade íntima e tal, e sempre passa pela posição do juiz, do arguido. Tá? Ele pode e deve dar-se por suspeito, ou essa suspeição pode ser pedida por alguém. Mas há um prazo para isso, há um tempo para isso. E um tempo que é dado pela lei exatamente para evitar que essa suspeição prospere a ponto de chegar a ser descoberto, ser arguída quando o processo já está definido. Joaquim está assim... Tá certo? Entrando em desespero. Então, esse é eu preciso terminar, senão vocês vão achar que eu estou tomando partido e eu não gosto, não posso fazer isso. Em segundo lugar, há, portanto, toda uma corrente
jurisprudencial, doutrinária, que fala claramente isso, radical, né? Anula tudo. Segunda corrente, eu posso anular, vamos dizer, procedente uma suspeição, ainda que retroativamente, tá certo? Apenas e tão somente aquele processo no qual se teria praticado um ato de suspeição, porque falar não é ato de suspeição. A fala, a expressão do pensamento é livre para juiz, para promotor, porque você pode falar o que você quiser, tá certo? O que você não pode é fazer alguma coisa no processo. O ato no qual se materializa a motivação suspeita é este que vai gerar a impugnação, tá certo? Então vai lá impugnar só o do Lula, porque foi no processo dele, porque houve uma motivação espúria ou coisa parecida, desde que essa motivação tenha dado resultado. Isso é, que o juiz que deu a sentença, seja ele juiz suspeito ou não, tenha sofrido, tenha interferido na convicção dele aquela prova que ele suspeitamente levantou. Tá? Essa é a questão. E a terceira posição é simplesmente que isso não é bobagem, não tem nada a ver. Isso é uma conversa que todo juiz tem com o promotor. Não é uma conversa que todo juiz tem com o promotor. O promotor, a defesa, procuram o juiz, às vezes são procurados pelo juiz em determinadas circunstâncias, às vezes até, sobretudo no cível, isso é muito comum, há o que a gente chama de embargos auriculares, né? O sujeito vai lá no ouvido do juiz, procurar convencê-lo da sua tese. Há memoriais que se entregam aos desembargadores antes dos julgamentos. Há uma série de... O juiz ele é obrigado a receber a parte, ele é obrigado. Não é que ele pode receber ou não, ele está obrigado. Nós tivemos um caso recente aqui em Santos de um juiz que foi afastado porque ele se recusava a receber os advogados. Tá certo? Agora, é preciso tomar algumas cautelas. Essa é a posição. Agora, o que vai acontecer? Agora você vê aí como é que o Supremo Tribunal Federal vai resolver isso. Politicamente falando, essas pessoas, aquelas que não podem ser atingidas já pela lei funcional, caso de um ex-juiz, um juiz que se exonerou, ele não foi aposentado, ele se exonerou, portanto ele não é deixou, mais juiz. Disciplinarmente ele não pode mais ser atingido, mas politicamente falando, eu acho que a posição dele ficou muito delicada. Muito delicado. Doutor, deixa eu fazer só um pequeno, muito rápido comentário. Para o Joaquim aqui, porque senão ninguém fala aqui. Não, muito rápido. O professor Elias falou sobre a licitude das provas, que foi um modo legal, né? Se as 10 medidas definidas do Sérgio Moro tivessem valido, essa interceptação ilegal aí seria válida, né? Porque seria uma prova ilegal obtida de boa fé. Então, quer dizer, o feitiço viraria contra o feiticeiro. Diga, Joaquim, pois não. Eu divirjo, claro, dos aspectos teóricos, uma dúvida irretocável a lição do professor Elias. Eu só divirjo do seguinte, nós não temos o juízo de instrução. Né? E aí, como o Sérgio Moro, ele estudou demais a Operação Mãos Limpas, lá na Itália existe o juiz de instrução. O juiz que participa efetivamente da instrução. Preside. Ele preside. Então, ele sabe efetivamente o que está acontecendo. Neste caso, nós temos, primeiro, nós não conseguimos saber se todas as conversas que estão aparecendo são únicas, sequenciais, se existem lapsos para nós podemos avaliar contexto. O grande problema hoje, muitas vezes, também das interceptações telefônicas, é que tem um sujeito lá, que é o cara que ouve e que interpreta o que ele quer. E aí passa-se a ter que uma caneca branca significa 1 quilo de cocaína, por exemplo. Não é? Essa é a questão. Isso com um carro branco. Um carro branco, o senhor sabe muito bem, né? Num processo histórico nessa cidade. Então, a outra é que é inegável que o promotor e o juiz, em investigações, em operações, é óbvio que eles conversam. Óbvio. Seria uma insanidade nós imaginarmos que eles não conversam. Que o cara não fala assim, pô, eu estou com um negócio aqui, o que você acha? É reprovável. A gente sabe que isso acontece. Mas, pela primeira vez, a gente sabe que isso transpareceu para a opinião pública. Outra coisa é o advogado que vai falar com o magistrado
quando o problema já está posto. Até porque, se o meu cliente está sendo investigado, eu não sei. Desagou uma operação hoje, pegou o sujeito hoje, o juiz e promotor sabem tudo que tem contra o cara, eu não sei. Até porque existe a faculdade de algumas provas não irem para o processo, não é? E permanecerem com a autoridade policial, por exemplo, sem que a outra parte saiba. Então, na verdade, o que mostra, e aí sim, muito feliz, professor Elias, é o seguinte: o juiz, se verdadeiros os diálogos que são postos, porque alguns já foram contestados pela Folha, pelo site Piauí Folha, que destaca fake e o que não é fake. Por exemplo, essa conversa que os juízes do TRF4 já estavam com o acordo acertado, isso está hoje no site da Piauí Folha, dizendo que é fake. Na verdade, o que a gente critica é a instrução que o juiz dá para o promotor, para o procurador da República. E fala, olha, não faz isso, faz aquilo, olha, vai por esse caminho, não faz aquilo, porque naquele momento ele perde a isenção. Naquele momento você pode trazer Jesus Cristo para depor em favor do réu e ele pode produzir a prova que você quiser. Ele está convencido de que você é culpado, ponto. Aliás, alguns juízes têm esse comportamento. Você pode trazer Jesus Cristo para depor. Ele está convencido que o cara está pego. Pode trazer o que você quiser. Não vou absolver. Não vou absolver. Então, o que mostra é uma relação perigosa que viola as garantias, os direitos do cidadão. Eu vejo muitas pessoas dizendo que o Moro é isso, que o Moro é maravilhoso, extraordinário. Ele pode ter sido um bom juiz. O problema é que todo mundo critica e quer a desgraça e o sangue no filho dos outros. É lógico. Verdade. E o que nós estamos discutindo nesse vazamento de informações é garantia e direito de todos. De todos. Claro. É para isso que a justiça existe. O Uriel vai se manifestar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Explodimos aqui o bloco já. Voltamos a instantes. Tudo bem, voltamos aqui na sequência ainda desse tema, do tema que estávamos discutindo, né, envolvendo aí essas divulgações do Intercept Brasil. E o Uriel também vai opinar, fica à vontade agora. Mais uma aula que eu assisto do professor Elias, realmente a explicação complementada pelo colega Joaquim é interessante, mas eu fico preocupado com alguns aspectos, entre os quais começa pelos contatos em si, a divulgação desses contatos. Eu não vi ainda uma reação, vamos dizer assim, impositiva de quem está sendo acusado. Eles não negaram. Não é? E o Moro vai ao Congresso a semana que vem. Vai. Então a gente fica numa situação... Se antecipou, na verdade, né? Que na minha concepção repercute negativamente para o Judiciário e para a Procuradoria. Além do que, nós temos os problemas que deixam de ser jurídicos para ser políticos. Isso é ruim, repercute mal, não é positiva essa situação. Depois, outra questão que a gente tem que avaliar, por que um processo tem uma tramitação tão lenta nesse país, tão demorada nesse país? Qual para o Lava Jato? Os processos em si. Os processos, da primeira instância até a última, pode levar... 20 anos, né? Por aí. Eu acho que já foi mais. Já foi pior. Mas veja o caso do Maluf. Maluf foi acusado de 1991. 91 começou o processo dele. Então, essa questão, porque a acusação, no caso, leva em consideração a prescrição, tempo para entrar com o processo. Então, nós tínhamos que analisar sobre esse prisma, ou seja, nós temos que ter um judiciário que não que fique limitado à ação jurídica, política não. E se há essa deformação e essa tendência de discutir no campo político, isso é muito... Você sabe, Uriel, eu vou aproveitar a sua manifestação e dentro do contexto eu vou dizer o seguinte: o judiciário, especialmente os tribunais superiores em Brasília, cavaram esta cova da desconfiança. Porque você vai a Brasília, escritórios famosos se utilizam de sobrenomes de ministros em atividade, do STJ principalmente. Então, tem escritório do ministro, do fulano de tal, que é filho do ministro. Evidentemente que aquele advogado, ele pode ser um gênio,
Mas ele tem um sobrenome Fux. Você acha que o Fux, de sobrenome, vai ser melhor tratado do que eu? Obviamente vai. Então, os tribunais superiores foram se aproximando cada vez mais das decisões políticas. Há um livro, eu sempre cito quando se fala de judiciário, um livro belíssimo, que é Tanques e Togas na Ditadura Militar. O Supremo Tribunal Federal sempre esteve ligado ao poder, sempre esteve falando com o poder, sempre agindo em nome do poder. Eu dou um exemplo. No livro de memórias do Fernando Henrique Cardoso, ele diz: liguei para o ministro Marco Aurélio, então presidente do Supremo Tribunal Federal, perguntei para ele como seria a votação da ação envolvendo que paralisava a privatização. Ele disse: fique tranquilo, vai dar 6-5. Pô, isso não sou o que estou falando, está no livro de memórias do Fernando Henrique Cardoso. Então veja, o judiciário, depois que nós temos redes sociais, transmissão ao vivo, as vísceras do judiciário ficaram mais evidentes. Há 30 anos ninguém sabe o que aconteceu em Brasília. Hoje as pessoas discutem quem são os 11, quem são os ministros supremos, quem é o ministro de Santos, o juiz de Santos, quem é o juiz de São Paulo. Mas não escola a seleção brasileira. A seleção brasileira a gente não sabe. Não sabe mais. É uma coisa curiosa, realmente. Então o judiciário vem cavando isso. Na verdade, o problema, como disse o acho... Elia Jacó, pelas redes sociais, na internet, até por participações em emissoras de televisão, né? Você ouve gente que não tem conteúdo, não tem experiência, não estudou para isso, não é? Palpitando. E há um detalhe que precisa ser chamado a atenção. Comenta-se, não é incomum ouvir, dizer que os ministros do Supremo atendem ao Poder Executivo, que é o que identifica, é o que nomeia o juiz. Só que a indicação, parece-me que a lista tríplice, vai para o Congresso Nacional, Senado. O Senado conversa com o candidato, no caso, aprova ou não. Ou seja, a classe política tem um poder muito maior do que o presidente, porque ela pode dizer que a pessoa não tem competência para tanto. Então, eu diria que... Você sabe quantos indicados pelo Poder Executivo foram rejeitados pelo Senado? Nenhum, né, até hoje. Um foi. Na época do Floriano Peixoto. Pois é, mas então a questão que se coloca, que penso aí é o que a gente pode chamar de conluio mesmo, né? Essa chamada harmonia entre os poderes, de repente vira realmente Então a gente tem fantasia. Que pensar... uma casa da... Eu ia falar do nome, mas aí pode ser que alguém... Nós temos que pensar efetivamente até nessa mudança no critério. A OAB precisa, vamos dizer assim, interferir, buscar uma forma que não dependa de um Congresso que é jogada. O Congresso tem as jogadas, os acordos. Você falou a OAB, o presidente nacional da OAB, em nome da OAB, pede o afastamento imediato de Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e do promotor, acho que só do promotor, né? Do Dallagnol. Não sei se de outros também, acho que não, né? Do Dallagnol. Não sei o que vocês pensam a respeito disso, eu já vou emendar aí uma outra questão. Algum desses casos todos que a gente viu aí, dessas punições fervorosas da Lava Jato, merece revisão? Talvez alguém tenha sido indevidamente condenado? Veja, se você quiser a minha opinião a respeito especificamente desse caso, eu vou voltar, quer dizer, a prova é materializada em juízo. A suspeição não é definida pelo motivo que levou o juiz a se manifestar. A suspeição é constatada quando o juiz pratica um ato de preferência, de privilégio. Neste momento, a coisa está nula. É claro que, havendo suspeição, para se evitar isto, não é? Que seria o fim da picada, você tem aquele momento em que a defesa, não é, argui a suspeição. Tá certo? Esse momento passou, foi arguída a suspeição do juiz, o juiz foi, em todas as instâncias, foram rejeitadas essas suspeições, portanto, agora examinar o que ele fez, para chegar à conclusão que você chegou. Não cheguei a conclusão nenhuma, estou colocando o caso aqui. A pergunta que você fez. O que ele fez no processo em questão não está sendo, de jeito nenhum, evidência de que ele tenha sido parcial neste sentido.
Ele examinou a prova está em 278 laudas de uma sentença, que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal, sobre o qual pairou também uma suspeita, porque eles apressaram, não é? E depois foi confirmada por unanimidade do Superior Tribunal de Justiça. E muitas vezes, em HCs, em ações paralelas, o Supremo Tribunal Federal se manifestou. Então, do ponto de vista da prova, você não pode daí extrair a suspeição. Claro. Os fatos ocorridos em 2015, olha, uma testemunha foi indicada, espera, é muito frequente, Joaquim, é muito frequente alguém procurar o juiz para dizer, doutor, eu tenho informações sobre esse caso, mas eu tenho medo de ir à delegacia. Então, o senhor vai tomar minhas declarações? Fala, não, isso ele não pode fazer. Aí não é? Então, você vai fazer o seguinte, eu vou dizer ao Ministério Público, você vai se apresentar ao Ministério Público, o Ministério Público vai te levar lá. Isso acontece toda hora, sobretudo em crimes em que há uma possibilidade de represália, como são os crimes de corrupção pública, de corrupção política, sim, em que o sujeito pode ser prejudicado, tá certo? Agora, o que existe de tonelada de prova, e não só no caso Lula, não, principalmente Eduardo Cunha, o que você vai falar? Vamos prender, então, o Moro e o Dallagnol para soltar o Cunha. Então, quer dizer o quê? Você pode fazer aquilo que o Cunha fez, aquilo é legal. O ilegal é você fazer o possível para punir essas pessoas que nunca foram punidas no Brasil. Vai lá no Rio de Janeiro e oferece lá, passa numa joalheria e compra uma joia de 50 milhões de reais, tá certo? Pede para o cidadão pagar para você. Entendo, quer dizer, pera lá. Agora, o que aconteceu foi isso que o Joaquim falou. O Moro se empolgou com o juizado de instrução. Foi o que ele aprendeu a fazer. Ele quis ser um juiz de instrução. E aí eu acho que realmente ele errou. Ele errou, estamos conversando. O Elias tocou num ponto. E olha, me baseio no que falou o Uriel. Digo que ele errou naquelas partes em que eles não contestaram o conteúdo das invasões. O que não as torna legais, por causa disso, não, claro, mas que lhes dá alguma credibilidade. Provavelmente sejam verdadeiros. Então aí eu até acho que pedir que o Bolsonaro esteja preocupado com a permanência dele no ministério, ele tem que defender Não, é a OAB que está pedindo o afastamento deles. Com todo respeito. Mas o professor Elias tocou um ponto importante, que é o seguinte, apesar desse episódio ser muito controverso ainda do vazamento, para muitas pessoas, inclusive eu, é batom na cueca, né? Essa relação promíscua entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, a gente não pode perder de vista de não comprometer a Operação Lava Jato, de modo geral, que, aliás, foram 144 pessoas condenadas, muitos empreiteiros, políticos. Que confessaram. Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Antônio Palocci, José Dirceu. Quer dizer, a gente não pode colocar em dúvida o espírito em si da Lava Jato de fazer uma asepsia na relação do poder público com as empreiteiras, com outras empresas privadas, né? Não aproveitar esse episódio do Lula, porque muitas vezes muitos políticos ligados ao Centrão, outros partidos aí, empreiteiros, estão querendo usar isso aí como um subterfúgio, um pretexto para desmoralizar a Lava Jato. E isso que não pode ser feito. Não, isso não vai acontecer em hipótese nenhuma, porque nem Moro... Marcos, batom na cueca mesmo. Batom na cueca da conduta antiética e imoral do juiz e do procurador sobretudo. Mas daqui não tem nada a ver com as provas contundentes contra aqueles que foram condenados. Acho também como ele que isso, inclusive, uma das soluções não prejudica nem mesmo o processo Lula. Sem dúvida. Porque você pode anular o processo e vai anular o quê? A decisão, a prova é preservada e vai para um outro outra vez, vai ser condenado outra vez. Esse fato político que foi colocado, o vazamento criou um ambiente político. No exterior, muitos países teriam uma condenação absurda em relação a este vazamento. Já estariam afastados até. Então, assim, na verdade, está se criando um ambiente político de pressão para que algum ministro, leia-se os de sempre, possam ter uma outra reflexão. Porque mais grave que o ministro Gilmar Mendes fez ao ligar para o ex-governador do Mato Grosso, quando estava recebendo a visita da Polícia Federal em sua casa, o cara liga para ele e fala assim, como é que tá aí? Tá sendo bem tratado? Não, tá tudo tranquilo. Aqui eu tô com o delegado João. Que absurdo. Que absurdo isso, hein? Então, isso é vergonhoso. Porque
meses depois, e aproveitando a lição do professor Elias, meses depois, o mesmo Gilmar Mendes soltou um corréu deste processo que ele, notoriamente, deveria se declarar impedido. Uriel quer completar rapidamente? Rapidamente. Eu só queria mencionar o seguinte, um ex-governador de Minas, que chegou depois a ser senador e não quis concorrer dessa vez ao Senado, porque não tinha mais prestígio em Minas Gerais. Aécio Neves? Aécio Neves. Isso. Já está constatado que ele desviou realmente muitos milhões e milhões de reais. Continuou como deputado, tranquilamente. Tem o foro privilegiado, né? Mas eu acho que a hora dele vai chegar. Foro privilegiado ou não, mas eu digo assim, que há situações que isso leva para a opinião pública uma impressão que há um partidarismo nesses comportamentos. Isso. Posso aproveitar, Uriel, essa tua afirmação para falar uma coisa? O Sérgio Cabral está doido para delatar o Judiciário e o Ministério Público do Rio de Janeiro e ninguém quer que ele delate. Bom, veja, ele está há meses querendo delatar o Judiciário e Ministério Público. Por que não faz isso, então? Não. Mete a boca. Mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir, né? Ninguém quer ouvir. Essa é interessante. Muito bem, estamos em cima da hora, encerrando o ponto de vista, agradecendo sempre essas participações importantes conosco, né? O nosso Elias Jacó, o Joaquim, o nosso Uriel Vilas Boas e o Marcos Santana diariamente aqui com a gente, segunda a sexta, ponto de vista ao vivo, 1h30 da tarde, a nossa reprise sempre aqui na Santa Cecília TV, às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.